Oi amigos, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Carlos Coletti. Vou continuar aqui o subtítulo do meu livro, que é O Éden Perdido, Onde Está o Teu Paraíso, onde o subtítulo é A Prisão pela Vontade e a Crença na Liberdade. Então, continuando, diz assim: Lembro-me dos escritos da Torá, cuja história relata um povo escravizado. Torá, para quem não sabe, não está muito bem relacionado com essa palavra, Torá é como se fosse o Pentateuco da Bíblia. São os 5 primeiros livros da Bíblia. E que o hebreu chama de Torá, que são os livros mosaicos. E dentro desses livros existe o código legal, existem as leis mosaicas e também outras leis antes de Moisés. Bom, então lembro-me dos escritos da Torá, cuja história relata um povo escravizado que clamou ao seu sagrado para ser libertado dos maus tratos. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela clamaram e o seu clamor subiu a Deus. Fecha aspas. Êxodo capítulo 2, verso 24. A trajetória de Israel no Egito, neste caso, reproduz com fidelidade a sociedade humana teocêntrica e religiosa que, aprisionada em suas vontades pulsionais e instintuais, clama ao seu poder oculto, ao seu sagrado, residente nos sistemas religiosos, econômicos, políticos, clérigos, porque neste livro eu coloco todos os sistemas como sistemas religiosos que buscam uma religação. É por isso que religioso, religião, de religare no latim, que é o sentido de religar-se. E esses sistemas buscam uma religação com a sensação oriunda da vida intrauterina. A sensação de esquecimento, da dor e sofrimento, que é a base de todo o paraíso, então é que eu trato neste livro. Então esta imagem, em minha visão, faz alusão à primeira fase do recém-nascido, que na etapa inicial extrauterina geme, chora e se move em direção ao organismo materno, que é o seio, para aliviar a tensão originada da vontade e da falta. A escravidão do povo israelita, segundo a tradição histórica, teve início no surgimento da necessidade pelo alimento. Foi conduzido ao Egito para saciar a vontade em uma época de sequidão. Assim diz o texto: sabedor Jacó de que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos: por que estáis aí a olhar uns para os outros? E ajuntou: tenho ouvido que há cereais no Egito, descei até lá e comprai-nos deles, para que vivamos e não morramos. Gênesis 41, versículo 1 e 2. Por alguns motivos que não vêm ao caso, Israel habitou o Egito. E passando muitos anos lá, foi subjugado pelas forças egípcias. Depois de lá ter saído, no desprazer do deserto, o desejo foi redespertado pelo alimento que outrora havia gerado na alma uma sensação prazerosa. E assim, a escravidão lhe retornou ao coração. Coração que foi escravizado não mais pela necessidade, mas pelo desejo fantasioso, pois Israel tinha comida, um maná que descia do céu. Porém, não era o que eles desejavam e tinham vontade. Abre aspas. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos, de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão este maná. Números, capítulo 11, verso 4 a 6. Então, aqui
Israel estava passando por um momento de seca, um momento que estava com escassez de alimento, e Jacó soube que no Egito havia alimento, até por conta de José, que era governador do Egito naquele momento, e teve a sabedoria para guardar os alimentos e não ter falta nesse momento de escassez. E Jacó ficou sabendo e mandou os seus filhos irem lá para buscar alimentos, ou seja, pela vontade, aqui em algo alegórico, né, metafórico. Pela vontade ele foi e ficou no Egito. Quando eles foram, eles ficaram lá e se tornaram escravos no Egito. Então, fazendo essa alusão, essa metáfora da vontade que escraviza. Então, percebo desta forma, tendo como modelo o relato da Torá, que a vontade que conduz o ego humano à sensação de prisão reside em duas instâncias. Uma é a vontade pulsional instintiva, nascida de uma necessidade genuína, ou seja, a fome, a sede, a procriação. E a outra é a vontade que já não mais nasce da necessidade, e sim de um estado fantasioso de desejo. O desejo, ou seja, são aqueles desejos decorrentes das interações sociais experimentadas e vivenciadas, tradições ou os ensinos recebidos, como o desejo de casar, por exemplo. Ele nasce de uma tradição cultural e não da necessidade do instinto, a qual está somente no ato sexual. A vontade de realizar uma cerimônia no campo ou na igreja, elaborar uma decoração específica, fazer uma viagem na noite de núpcias, construir uma casa com piscina, ter uma relação afetiva diária, ter filhos e netos, parte de um pensamento fantasioso fora da real necessidade. Em uma linguagem simbólica, é como dizer que poucos morrem por ter fome. A maioria morre por ter vontade pelo prazer, pois fome não é o mesmo que simplesmente vontade de comer. Eu posso estar em um restaurante, ter a barriga cheia, e mesmo assim ter renascido uma vontade de comer um algo mais, instigado pela visão ou pelo aroma. Eu posso estar saciado, olhar uma propaganda televisiva e ter vontade de comer chocolate que aparece na televisão. A servidão, nesta análise, é um resultado indesejável que começa na ansiedade por suprir o desejo incontrolável, na inquietação da vontade. Prisão que a alma somatiza ao ser participante ativa num ciclo vicioso. Tensão gerada pelo estímulo da vontade, que é o desprazer. A consumação, que é a descarga da tensão. E o alívio, que é o prazer. Então, nesse ciclo vicioso, a nossa mente está presa, nossa psique, a nossa alma está presa nesse caminho, na tensão gerada na falta, a falta que vai gerar essa vontade, que é gerada no desprazer, e vai gerar um caminho à consumação, à descarga dessa tensão, que vai, por fim, gerar o alívio, que é o prazer. Então, esse caminho que a gente vai gerando a nossa crença pela liberdade, porque estamos presos numa vontade. Então, termino aqui esse subtítulo deste meu livro, que é o Éden Perdido. Ele está disponível no site da editora CRV e logo mais estará nas livrarias. Ok? Então, um abraço e logo mais a gente pode ir postando outras questões desse livro. Mas o que fica aqui então é: cuide com a sua vontade para não ser como Israel, que pela sua vontade, pelo anseio da sua necessidade, acabou se prendendo ao Egito. Não se prenda ao Egito por causa da sua vontade. Não se prenda a esses caminhos da vontade. Cuide com isso, porque esse é um caminho natural, mas existe o caminho da necessidade natural que vai gerar essa vontade, mas existem as necessidades que são fantasiosas, que fogem da real necessidade. Então cuide com isso, cuide com a sua vontade, para que você não se prenda nela. Ok? Prenda-se em coisas mais saudáveis. Então um abraço e até mais.